estável por enquanto. Foi tanta coisa que a gente nem lembra que no primeiro programa dessa semana a gente falou do caos e da confusão no clássico entre Palmeiras e São Paulo. Erro de arbitragem não teve, mas deu uma confusão. E por causa dela, hoje na CBF, o Edinaldo deu o dedinho, falou: não, veja bem, vocês têm razão, realmente está faltando critério e tal. Porém, com a porta fechada, ele falou assim: gente, vamos reclamar menos. Vocês estão fazendo muito barulho, isso é ruim para o produto futebol. Teve essa conversa, eu vou contar aqui. No fim de papo, hoje comigo, o Renato Maurício Prado não está se recuperando, mas eu tenho o Casão, o Bodão e o Rosa para a gente falar também da convocação da seleção brasileira. Porque a gente fica em si mesmado nos nossos clubes e a seleção atrapalha tanto que até a convocação na sexta-feira ela fica no meio dos outros assuntos que a gente quer discutir. Casão, queria que você me falasse o que você achou dessa nova seleção. Pós-Copa do Mundo já foram chamados muitos jogadores diferentes, né? Eles ficam jogando para cima, sorteia e pega. Mais uma vez, muitas mudanças em relação à seleção que foi, por exemplo, para a Copa América, na tentativa de tirar o Brasil dessa situação incômoda e constrangedora, ainda que a maioria não saiba, do sexta colocação nas eliminatórias. Ficam todo mundo. Boa noite, boa tarde. Olá, Marília, Bodão, Rosa. Assim, do meio para frente eu adorei. Pô, eu queria ver o Estevão na seleção, queria ver o Luiz Henrique na seleção, a volta do Pedro. Pedro, centroavante maravilhoso, fantástico, é o melhor centroavante brasileiro que nós temos, clássico, bate bem com a perna direita, com a perna esquerda, cabeceia, sai para a tabela, um grande centroavante. O Gerson é um dos grandes meias, segundo volante, meia, jogador super inteligente, que olha, tem visão de jogo, olha o campo, sabe, com uma amplitude maior que a maioria dos jogadores, sabe? A convocação do André eu gostei também. Cara, mas lá atrás eu não gostei. Lá atrás é a mesmice. Vamos lá, mesmice. Qual é a seleção brasileira? Alisson, provavelmente, Danilo, Marquinhos, Militão e Arana ou Wendel. Qual a mudança que teve? Qual a expectativa que causou uma convocação do meio para trás? Nada. Na minha visão, especificamente, nada. Estava na hora de entrar ali um Murilo do Nottingham Forest nessa convocação, sabe? Podia ter entrado algum outro zagueiro, algum outro lateral. O Ayrton Lucas também poderia ter sido convocado. Outra coisa que eu achei absurdo cara, o Fortaleza é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo a menos. Já passou na Sul-Americana. Não tem um jogador do Fortaleza que mereça ser convocado para a seleção brasileira, já que a seleção brasileira não é mais aquela com um monte de craques como tinha antigamente. Se o Fortaleza fosse um time do Sul ou do Sudeste, na posição que está, segundo colocado com um jogo a menos, será que também não teria nenhum jogador convocado? Sabe, isso aí... eu acho que a seleção brasileira, na hora de convocar, Tite, Dorival, todos que passam lá, quando sentam para convocar, olham Sul e Sudeste. Não prestam atenção em times como o Bahia, que está brilhando, como o Fortaleza, que está brilhando. É uma seleção que está sendo reformulada. Pô, reformulada? Vamos tentar fazer uma coisa direito, uma coisa mais justa, cara. Sabe? Gostei. Por exemplo, o Cruzeiro. Matheus Pereira foi convocado? Não, né? Não é? Matheus Pereira? Não. Não foi. Não. Então, Matheus Pereira não foi convocado. É um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro até esse momento. Um 10 que sai pro jogo, abre na direita, pode entrar como centroavante, bate bem de fora da área, é agressivo, tem um bom passe. Não, vamos os mesmos lá. Sabe, Andrés Pereira... João Gomes, enfim. Então, do meio para frente, do Gerson e do André para frente, eu gostei. Eu gostei, fiquei entusiasmado, principalmente com o Luiz Henrique e o Estevão, e Gerson e Pedro. Agora, do meio para trás, gente, para mim é a mesmice. Não me empolga em nada. Ô Bodão, se você saísse na rua, né? A gente tem aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, depois que você falar, as reações, principalmente do Estevão e do Luiz Henrique a essa convocação. Eu falei mais cedo aqui no UOL, falei até no meu blog,
É impossível você não se emocionar ou ficar tocado com a realização do sonho de um menino em que o país não deu nada para ele. A única coisa que eles nasceram foi com o talento e muita vontade da família que eles dessem certo. Então é impossível você, como ser humano, não se identificar com aquilo. É igual você passa dos mortais, quando a gente passa no vestibular, quando alguém compra uma casa, a gente fica, os familiares assim. Mas há uma desconexão com o mundo real da CBF inacreditável, porque assim, os reacts que eu vi, eu estava trabalhando na hora, mas depois peguei o carro, parei no mercado, voltei para casa, tem jogo? E jogo? Mas não acabou de jogar? Do que se trata? Levou alguém do meu time? Essa desconexão é tratada sempre com o mesmo remédio, e o doente está morrendo. O amor pela seleção brasileira eu não vejo. No dia do jogo, pode ser, na Copa do Mundo, há uma conexão. Pode ser, mas estamos em sextas eliminatórias. O Diniz perdeu o emprego por causa disso. O Ancelotti não piscou o olho para a seleção brasileira, preferiu ficar no Real Madrid. E ninguém está nem aí. Mas é assim também quase no mundo inteiro, viu? Os torcedores hoje dão mais importância para os clubes, os campeonatos de clubes são mais interessantes, mais emocionantes, tá tudo muito perto do torcedor de cada clube. Seleção é Copa do Mundo. Seleção hoje é Copa do Mundo, eliminatória, mais ou menos, ficar muito ameaçado, um jogo contra a Argentina. Fora isso, não tem mesmo grande atração. Apesar de as audiências da televisão continuam altas. Altas. Jogo da seleção, horário bom, as audiências ficam lá em cima. Isso é inegável. Mas não tem aquele envolvimento como tinha antigamente. Porque antigamente também tinha o campeonato regional, que era o mais importante de todos. Né? Então tinha aquela comoção maior pela seleção. O jogador que ia pela seleção ia ganhar mais salário, nem ia ser transferido para a Europa, nada. Pelé foi convocado com 17 anos, mesma coisa que o Estevão. Aí sim era uma comoção. Eu adorei a convocação. Adorei porque Luiz Henrique, para mim, é o melhor atacante jogando no futebol brasileiro. Se tiver em forma, com aquele músculo recuperado, aquele rush dele espetacular. Gostei da convocação do Estevão. Não é para esperar mais nada, tem que botar para jogar. Não tem ninguém, nem aqui, nem lá fora, jogamos como os dois. Acho que o André tem que ser o volante titular da seleção. Gerson, e pode formar um meio-campo com o Rodrigo, por exemplo. Acho que tem que formar um time ofensivo, porque tanto o Equador como o Paraguai vão jogar recuado contra o Brasil. O Brasil não consegue se impor com mais ninguém, né? É difícil o Brasil ditar o ritmo do jogo como era no passado. Mas contra esses adversários, se não ditar o ritmo do jogo, se não for ofensivo contra Equador e Paraguai, então a coisa é muito grave e pode desistir. Mas eu gostei no geral, eu gostei da convocação, achei que é uma renovação, porque o problema para mim é do meio campo para frente. E para o meio campo para frente dá para fazer um bom time. Lá atrás, eu gostaria que surgisse um outro lateral direito. Eu acho que a gente não tem. Vai jogar o Danilo, que é seguro e tal. E os dois zagueiros, o Marquinhos joga muito para mim. Joga muito para mim. Assisti um jogo há 2 anos atrás, né, em Paris, ele, pelo Paris Saint-Germain, cada vez que pega na bola, o público aplaude, antecipa. É um jogador. Eu acho que o Militão também é outro grande zagueiro. Acho outro grande zagueiro. Falta essa motivação, chegar lá, jogar com a paixão, jogar, sabe, não virar um convescote de amigos ricos, como parece quando a seleção se junta. Tem que ter mais vontade para jogar, mais, sabe, se realizar na seleção também, como se realizam nos clubes. São todos craques de grandes clubes. Por que não joga na seleção? Falta alguma coisa diferente aí. Ô Rosa, a gente viu aí a reação do Estevão, que estava com a camisa do Palmeiras em casa sendo filmado, e também do Luiz Henrique, que estava com a camisa do Botafogo sendo filmado na hora do almoço. Não só essa repórter sabia ontem que os dois iam ser convocados, os times também sabiam, principalmente os times que tiveram jogadores convocados e estão envolvidos na Copa do Brasil. Até por isso, na véspera, a CBF teve o cuidado
a vênia de falar com os presidentes que a ida ia ser de um jeito e a volta ia ser do outro, porque Flamengo e Atlético Mineiro teriam jogadores convocados e estão nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu queria que você me falasse sobre essas duas convocações, né? E o reflexo disso depois da Copa América. O Dorival pode não falar, mas a impressão que eu tenho é que ele também não gostou do trabalho dele na Copa América. Ele mudou muito a convocação em relação à Copa América, inclusive em relação a dar espaço para jovens. Ele foi muito criticado, por exemplo, por deixar o Hendrick sentado no banco até o jogo contra a Colômbia. Aí o Hendrick podia jogar. Dessa vez ele falou: não, vou levar os jovens. Agora, se eles vão jogar ou não, aí já é uma outra coisa. Mas eu acho que dessa vez vai. Olá, Marília, Bodão, Casagrande. Ô, Marília, você já deu a letra no começo aí, quando você disse que, apesar dos torcedores não acompanharem, né, mas a repercussão foi muito ruim dessa seleção, né? Você viu que quantas e quantas pessoas falaram que o Rafinha não tem potencial para jogar na seleção brasileira e deveria ter chamado outra pessoa para o lugar dele. O Dorival insistiu no Rafinha, foi titular, né? Foi titular dos 4 jogos, ele foi titular em 3, fez gol, né? Aquele gol de falta que o Brasil fazia, sei lá quanto tempo não fazia um gol de falta, e agora ele nem aparece na lista, né? Você vê como o clamor popular, entre aspas, acabou direcionando para trazer jogadores de outro nível. E também pode ser também aquela velha história que todos nós cobramos, uma seleção brasileira que dê mais espaço. O Casagrande pontuou, mas se não me engano faz 20 anos, ou eu lembro que eu estava lendo sobre isso, que não tem um jogador de clube do Nordeste que estando jogando no time do Nordeste. Eu sei que o time é o Sport, agora o jogador eu não vou arriscar não, quem é o jogador que foi o último, acho que foi não sei se é o Diego Souza ou outro aí que foi convocado estando jogando no Sport. E aí aquela chance de resgatar essa coisa que você falou, né, Marília? Olha, trazemos uns jogadores que estão jogando no futebol brasileiro, que são os melhores, né, do futebol, que estão envolvidos em competições grandes. Agora, eu fico com uma ponta assim, será que o Gerson é esse cara para fazer esse meio de campo? Porque eu vejo na minha visão, o que eu vejo toda a seleção brasileira é faltar um jogador de criatividade no meio campo. Eu vejo o Gerson, que estupendo jogador, começou como centroavante, aprendeu a ser segundo volante, agora está jogando também, ajudando como meio articulador, líder, aprendeu também tanto a liderança técnica como a liderança de falar dentro de campo. Então, nos jogos o Tite procura muito o Gerson, conversa muito com ele, troca inteligência. Eu acho que também essa maturidade do Gerson como liderança técnica e liderança de falar dentro do grupo é o que eu espero também que possa acontecer com essa chegada dele. Porque o Brasil, infelizmente, não tem mais. O Casagrande jogou com tantos meias clássicos, tantos meias que chamavam a responsabilidade, e o Brasil hoje não tem um jogador desse, um jogador que em determinados momentos pega a bola, segura, cadencia o ritmo, chama a marcação, distribui o jogo. E isso para mim é a grande dor. Eu não vejo hoje no futebol brasileiro, eu só de me chamar de saudosista, mas eu queria muito que tivesse um jogador clássico, um camisa 10 mesmo, um cara que recebesse a bola, que levantasse a cabeça, tipo como o Ganso fez aí nesses jogos do Fluminense contra o Grêmio. Eu acho que isso que o Brasil precisa, de um jogador cerebral. Tomara que o Gerson tenha a oportunidade, né, Marília, de jogar, não tá ali, não vai só passear nesses 2 jogos. Eu acho que o próprio Dorival deu uma dica. O jogador, acho que você estava se referindo, Rosa, era o Leomar, que foi convocado em 2001. Jogava no Sport. Foi Com o um Leão. jogador que atuou. Foi Leão, atuando, treinador. Eu sabia que era o Sport, não lembrava o jogador. Mas eu acho que o Dorival deu uma letra sobre isso, quando ao dar os nomes por posição, colocou o Rodrigo nos meias, ele não colocou o Rodrigo nos atacantes. A camisa 10 vai ser ou do Rodrigo ou do Paquetá. Na ausência de quem? De quem? De quem? Põe para mim aí, Marinho, o assunto onipresente. Vai. Meu Deus. Neymar. Vamos passar cola aqui. Neymar. Põe aí a sonora do Dorival sobre o Neymar.
Importantíssimo, fundamental, decisivo, é um cara diferente, todos nós sabemos disso. Temos que respeitar o protocolo daquilo que ele vem apresentando até esse momento. Ainda não retornou por completo, ele está fazendo um trabalho que será fundamental para ele na sequência, mas eu não tenho dúvidas que assim que esteja recuperado e em condições, ele voltará a ser relacionado. Eu acho que é um jogador que dispensa aí comentários, todos sabem a importância que ele tem, agora tudo tem que acontecer no momento certo e adequado. Ainda é muito cedo, vamos aguardar, até porque dentro do seu próprio clube, acredito que ainda esteja completando aí o... Casão, não me parece que fortalece, nem falando aqui sobre as possibilidades do Neymar voltar ou não voltar à seleção, mas não me parece que o Dorival consiga lidar com o assunto melhor, por exemplo, do que o Tite tratou nos 6 anos. E isso não é um bom sinal. Cara, a questão do Neymar é o seguinte: fez uma cirurgia gravíssima, está parado há 1 ano, ainda não voltou a jogar. Quando voltar a jogar, aí se discute o nome dele numa seleção brasileira. Por que surgiu o nome dele na convocação hoje, se ele não pode ser convocado? Eu não entendo, sabe? Convocou a seleção brasileira, o Neymar pode ser convocado de novo? Claro que pode. Quem convoca é o Dorival. Ele vai voltar a jogar bem? Ninguém sabe. Ele vai ter ritmo de jogo muito bem rápido? Ninguém sabe. O campeonato que ele joga... Oi. O problema que eu acho é que na resposta do Dorival está dizendo que ele não precisa nem jogar, ele precisa só estar inteiro. Então tudo bem. Isso aí Então, o problema do Dorival é esse. O que acontece é que o Dorival, ele sabe muito bem que, por exemplo, qualquer coisa que se fala do Neymar vira uma guerra mundial, né? O Hendrick, o cara perguntou pro Hendrick: quem você acha melhor, Neymar ou Bellingham? Ele falou Bellingham. Cara, começou a ser atacado nas redes sociais por pessoas do Brasil. Cara, é uma perseguição absurda. Só porque ele falou que o Bellingham, ele prefere o Bellingham. Então, o Dorival, todo mundo tem dedos para falar do Neymar, né? Se não vai ser convocado, se isso, se aquilo. Eu sei porque eu tenho essa experiência. Eu fui o cara, em 2017, que falei que ele era mimado. Usei essa palavra mimado pela primeira vez. E o Brasil começou a ter uma revolução. Por causa que eu chamei o Neymar de mimado. E mimado não é ofensa, não é nada. E hoje todo mundo usa a palavra mimado para dar o exemplo de um cara que não assume responsabilidade, não cresce, é infantil, enfim. Eu acho que a questão do Neymar é o seguinte, Marília. Só dá para discutir quando ele voltar a jogar. Não tem que se discutir nada antes, porque a cirurgia que ele fez é gravíssima, ligamento cruzado. É tão grave que faz 1 ano que não joga, como todos os outros que fazem essa cirurgia. A recuperação é dificílima, dolorosa e longa. Tem que ver como vai voltar a jogar. Voltou a jogar, começa a olhar o rendimento, os movimentos, né? E principalmente a mudança de direção, porque é isso que prejudica o joelho quando você rompe o ligamento cruzado. E depois se discute. Sabe? Discutir o Neymar hoje, se vai ser convocado ou não, se ele não pode ser convocado. Bom, a questão é que o Dorival, ele não quis e não vai, porque nas primeiras entrevistas ele foi diferente. Nas coletivas, lá no começo, ele foi diferente. Ele já foi mais claro e direto, né, nas possibilidades do Neymar ser convocado ou não. Agora já percebeu que não pode falar nada contrário. Então, espera. Eu acho que na minha visão, tem que jogar muita bola e tá muito bem da recuperação do joelho para ser convocado. Ô, Bodão, sabe que eu achei estranho também? Porque, não estranho, é natural que o melhor jogador que surgiu nesse século, né, jogando nesse século, seja perguntado se ele vai voltar ou não à seleção, pode ser a última Copa do Mundo dele. No ano passado, o Neymar foi chamado na primeira convocação do Diniz, nessa época do ano, os primeiros 2 jogos do Diniz, machucado. Ele estava machucado,
não tinha jogado pelo Al Hilal. O Jorge Jesus ficou muito bravo com a convocação do Neymar naquela ocasião, porque ele ia vir para o Brasil achando que era o jogador que podia fazer tudo, ele podia ajudar jogando de outra forma, lançando, botando bola. Não, ele ainda quer ser individualista. Tomara que eu esteja enganado, mas eu não acredito na recuperação do Neymar comparando com o Neymar que ele foi. Não acredito. Não acredito mais. A contusão é grave, o tempo passou, ele deu a explosão, além de ter uma habilidade incrível, ele tem uma explosão fantástica. Ele perdeu isso. Ele perdeu, não sei. O Neymar teria que voltar a ser um jogador muito equipe, porque ele bota a bola onde quer, sabe? Mas não dá para jogar sem combater hoje, nenhuma posição. Como o Luiz disse, eu também tenho saudades de um grande meia. Esse grande meia não existe mais no Brasil e é raro no mundo, né? Mas acho que o Rodrigo pode fazer esse papel nessa seleção. É o único jogador que eu vejo com habilidade, com visão de jogo. E eu no Neymar não acredito. Acho que passou e tomara que eu esteja errado, de novo. Mas, sinceramente, não acredito. Por tudo que ele passou, pela mudança do físico dele, da idade, da cabeça dele, não sei se ele vai ter força para ser o grande jogador que chegou a ter no começo da carreira. Ô Rosa, antes da convocação sair, e é por isso que ela vazou, e é por isso que ontem eu pude falar aqui nesse programa que tanto o Luiz Henrique como o Estevão seriam chamados para a seleção brasileira, os times sabiam que isso ia acontecer. A gente está falando sobre uma possível convocação do Neymar, eventualmente para a próxima data FIFA dos jogos que vão acontecer em outubro, mas numa lista de 23, depois de adiar uma semana, porque a CBF adiou uma semana um anúncio oficial da lista do Dorival, tem 2 jogadores machucados. O Pedro está machucado e o Luiz Henrique está machucado. E ainda assim eles foram anunciados. Numa semana em que a gente, nos últimos 10 dias, aumentou o volume sobre críticas em relação ao calendário, que os jogadores estão sendo cuidados, que eles não estão aguentando. Então, o Luiz Henrique, na quarta-feira, se machucou, o Pedro tinha se machucado na semana anterior. Eu acho estranhíssimo que isso aconteça, principalmente no momento em que a CBF ouviu hoje dos presidentes lá, falando de arbitragem, que o calendário tá difícil, hein? Os caras estão machucados. Eu acho que o Pedro tinha que ir para a seleção e eu acho que o Luiz Henrique tinha que ir para a seleção. Mas me parece estranho que no momento que a reclamação é da quantidade de jogos, 2 jogadores machucados sejam convocados. Estranhíssimo, né? Mas eu li no UOL, na matéria da convocação, dizendo que a comissão técnica consultou os treinadores, os clubes, para saber se os jogadores têm ou não condição, né? Aí vamos ver, né? Mas assim, uma coisa é ter condições, sim, mas vão chegar na sua plenitude, da forma, de recuperados, prontos para encarar um desafio, para jogar um jogo duríssimo que vai ser esse contra o Equador? Ou depois vai ter, logo na sequência, vai ter um jogo contra... Aí acontece aquela coisa que todo mundo sabe, né? O jogador tá atuando aqui no futebol, aí se machuca, aí vai... tá vendo? Convocou na seleção brasileira. Os clubes deveriam evitar, aí os clubes vão falar assim, não, mas o calendário realmente vira uma coisa maluca, porque isso que os clubes mais falam, os clubes mais pedem, que é para ter uma organização de calendário, aí o jogador vai... E se eu não me engano, parece que o jogo do Flamengo... O que tem depois logo na sequência não vai ter final de Copa do Brasil. Por isso que o jogo do Flamengo, que tem jogador convocado, e o jogo do Atlético Mineiro, que tem jogador convocado aqui no Brasil, ficou para quinta-feira, e o jogo do Corinthians com o Juventude, Atlético e Vasco jogam na quarta. Porém, Corinthians, Atlético... Outros times têm jogadores estrangeiros que serão convocados e todas as seleções sul-americanas jogam no dia 10. Então, os jogos marcados para o dia 11 vão ter desfalques dos jogadores que vão ser convocados, porque eles vão para suas seleções. O CBF fez foi empurrar um dia o jogo do Flamengo e o jogo do Galo para o São Paulo. Não, e aí você imagina que loucura é essa, né? Quando você falou de adiamento, pensei que era uma semana, 2 dias, né? Tudo bem, Paraguai é aqui do lado, né? Mas vai ser sempre assim, jogador não descansa, jogador... Fora que eles... Eu não sei o que é pior, né? Talvez o Casão responde. Se é estando na seleção e jogando, ou estando na seleção e só ficando treinando, ficando no banco lá, e depois você tem que viajar e de repente chegar para jogar.
Eu acho arriscado levar também esses 2 jogadores, se eles tiverem... Se bem que eles têm um plano B, né? Caso os jogadores não... Porque o clube também pode dar uma de malandro, né, Marília? Ó, não deu, né, garoto? Pedro, precisamos de você mais na Copa do Brasil do que na seleção brasileira. Dá pra fazer um combinado. Eu sei que isso é difícil no futebol, mas eu já vi uma vez no jogador falando que o clube pediu para ele falar que não tinha condições para ele não poder ir para a seleção brasileira, mesmo ele tendo esse chamado sonho de vestir a amarelinha. Mas na ocasião era um amistoso fora do país, né? Mas agora é um jogo de valendo e tal. É um jogo mais complicado. Mas eu concordo com você que é mais uma desculpa que os clubes podem usar a hora que falar assim, tá vendo? Mas levou meu jogador, por isso que a gente não conseguiu se classificar ou não conseguimos jogar bem na competição. Marília, Marília. Fala. Posso falar uma coisa? Assim, claro. Para convocar o Luiz Henrique e o Pedro, eu não tenho dúvida que o médico da seleção conversou com o médico do Botafogo e com o médico do Flamengo para ver a gravidade ou que tipo de contusão foi e se dava tempo de recuperar a parte clínica até dia 5, por exemplo, que o jogo é dia 6 de setembro. Então nós estamos no dia 23. Eles foram convocados porque os médicos, com certeza, deram a possibilidade de recuperação para eles. E eles não seriam convocados se o médico do Botafogo falar, gente, ele teve uma lesão grave na panturrilha, ele tem que ficar parado, não dá para ser convocado. E o Pedro, o médico do Flamengo, falaria a mesma coisa. Então teve consulta. Por isso que eu acho, por isso não, tenho certeza que foi convocado porque o doutor Rodrigo Lasmar conversou com os médicos e sabe, os médicos deram a possibilidade para eles de recuperação. Vai chegar ali, o Rodrigo Lasmar deve ir no Flamengo, deve ir no Botafogo, ele mesmo fazer exames ali, testes de mão nos jogadores, conversar com os jogadores para saber. Se eu fosse o Dorival e os médicos e a informação chegasse para mim assim, eles estão contundidos, mas eu acho que em uma semana dá para recupera e depois dá para voltar a treinar. Eu levaria porque, cara, o Luiz Henrique, se ele tiver possibilidade de jogar, é um jogador que não pode ser desperdiçado de jeito nenhum, sabe? E outra coisa, já entrou na lista, o moleque tem 21, 22 anos, primeira convocação, não pode pedir para ele não ir, né? Não pode falar assim, não vai, fica aqui treinando para você se recuperar para a Copa do Brasil. Tem que deixar o garoto ir, se ele tiver a mínima condição de se recuperar. Cara, vocês viram a emoção do Luiz Henrique e do Estevão. Não dá para tirar esses dois dessa convocação. Só se, quando chegar lá, realmente a contusão do Luiz Henrique não evolui para recuperação, aí o Dorival corta e chama outro. Mas, cara, primeira convocação, você tem que ir. Você tem que pôr o pezinho lá, você tem que se apresentar, você tem que ter esse gosto. Senão bate uma frustração tremenda. Convocou, cara, não dá. Pelo menos antigamente era assim, né? No caso do Pedro, ele não pôde ir para a Olimpíada do Japão, né? O Flamengo não liberou. Vocês vão lembrar que ele foi convocado. A Olimpíada não é data FIFA e ele não foi para a Olimpíada de 2021, onde o Brasil ganhou a medalha, inclusive, no futebol masculino naquela ocasião, a Olimpíada de 2020, mas que foi em 2021. A gente vai colocar o Edinaldo falando, porque eu falei aqui no começo do programa, e a nossa enquete é sobre os acontecimentos mais emocionantes e adrenalina da semana. Então, foi o jogo épico do Palmeiras, ou se foi a classificação na altitude do Flamengo, se foram os pênaltis Corinthians na Sul-Americana, ou se foi o Cruzeiro eliminando o Boca ontem. Mas a semana começou com o caos do jogo Palmeiras e São Paulo. Um clube que diz que a súmula é mentirosa, um clube que diz que a arbitragem foi desastrosa, um clube que colocou na prateleira das conversas de arbitragem outro nível, porque a súmula é um documento de fé pública. Quando o Palmeiras institucionalmente disse que o Klaus mentiu, aí o ônus da prova é de quem acusa. Então, como a temperatura subiu demais e o Klaus é considerado, até pela CBF, pela Comissão de Arbitragem,
um dos, se não o principal árbitro do Brasil, o Edinaldo hoje fez lá aquele mise-en-scène na terça-feira, depois que os clubes tinham ido lá para o sorteio da Copa do Brasil, falou, não, então sexta vocês aparecem aí, vai ter a convocação, a gente almoça, e eu vou chamar o CNM para conversar com vocês. Olha o que ele falou lá na saída. Lógico que a arbitragem sempre vai ser questionada. E qualquer que seja o momento, a arbitragem ela já entra questionada no jogo. Mas a comissão de arbitragem, ele tem trabalhado. Qual